transformou em direção. E hoje eu posso ver. Que transformou em direção. E hoje eu posso ver. Façam todos um bom dia. Gera Arruda, faça um bom dia, seja bem-vinda. Shalom, shalom a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Façam todos um excelente dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 3, então sejam todos muito bem-vindos. As palavras de vida. Façam todos um excelente dia. Seja bem-vindo você que está chegando aqui pela primeira vez. Se você caiu aqui nessa live, está me assistindo, não está entendendo nada, esse aqui é um ambiente preparado para você conhecer a palavra de Deus, crescer em espiritualidade, em conexão com Deus, ouvir e conhecer a palavra se você é uma pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia. A gente está lendo a Bíblia, a gente está lendo Gênesis hoje, capítulo 3. A gente já leu Gênesis 1, Gênesis 2, a gente comenta sobre cada capítulo que é lido aqui. Qual que é a intenção? Ler a Bíblia durante o ano de 2025. Então, se você é uma pessoa que não leu a Bíblia, que não tem o hábito, às vezes não tem tempo, se conecte aqui nessa página, se conecte aqui todos os dias, 7, 7 da manhã, para você ler a Bíblia junto comigo. Mãe, faça um bom dia, seja bem-vinda, benção. Eduardo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Se você puder, não sei se vocês podem estar no momento com a Bíblia na mão, mas se você puder, pega a Bíblia, abre em Gênesis capítulo 3 para você acompanhar junto comigo, fazer a leitura junto comigo, até para você criar esse hábito de pegar a Bíblia. Se você não pode nesse momento, não tem problema, só se conecte aqui, que eu vou fazer a leitura e a gente vai comentar. O que você vai fazer agora? Se você não me segue nessa página, já clica aqui, já começa a me seguir. Curta o vídeo para a live, para o Instagram entender que a live é boa, para chamar mais pessoas, para alcançar mais pessoas. Então, quando você dá um coraçãozinho aqui, o Instagram entende que o conteúdo é bom e ele espalha mais a live. E compartilha a live com mais pessoas. Convida seus amigos, convida todo mundo para estar aqui nesse momento e iniciar o dia com a palavra de Deus e ser edificado. Deus te abençoe e te ilumine sempre também, mãe. Então, ontem, para você que não esteve aqui, a gente leu Gênesis 2, a gente comentou sobre o capítulo de Gênesis 2. A gente está lendo Gênesis, que é o início de toda a criação, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem, quando Deus deu governo e domínio para o homem. E hoje a gente vai falar sobre a queda de Adão e Eva, aonde trouxe sofrimento, aonde que hoje eu e você nos tornamos pecadores, e nós nascemos do pecado. Então aqui a gente vai falar sobre a origem da humanidade que veio através de Eva. Então só para a gente resumir o início para você que está chegando aqui pela primeira vez. Gênesis 1 fala sobre o início da criação, o princípio de todas as coisas, que quando Deus foi criar o mundo, o Espírito de Deus já pairava, já andava sobre as águas. E Deus ele fez o sol, separou trevas de luz, fez os animais, fez com que Adão desse o nome aos animais, fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Tudo foi criado através do verbo que se chama Jesus, que a palavra é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo se deu através de Jesus. O verbo era Jesus. Então
Gênesis 1 fala sobre o início da criação, o princípio de tudo, o princípio do mundo e o princípio da humanidade. Gênesis 2 vai falar aqui que Deus criou Adão, formou Adão do pó da terra. Então o homem foi criado conforme a sua imagem e semelhança. Deus ali pegou o pó da terra, criou o homem, deu o nome de Adão e depois ele soprou ali o fôlego de vida. Então o homem ele veio do pó da terra e o espírito que habita no homem, que é o espírito que é o compartimento onde o Espírito Santo habita dentro de nós, é o sopro do fôlego de Deus. Deus soprou ali nas narinas do homem e ele ali se tornou um ser vivente. E logo depois Deus viu que não era bom que o homem ficasse só e Deus ali fez a Eva tirando a costela de Adão. Então a mulher ela foi tirada da costela de Adão e assim Adão deu o nome de mulher e ali ele se fez um para o outro dentro ali do jardim do Éden. E agora a gente vai ler Gênesis 3, que é o início da queda, que é a desobediência, que é onde Deus manda Adão e Eva para fora do jardim devido à sua desobediência. Então, se você puder pegar a Bíblia e acompanhar, isso é ótimo. Se não puder, não tem problema. Porque antes da gente iniciar a nossa leitura, a gente vai fazer a nossa oração para pedir para o nosso amigo e querido Espírito Santo que nos acompanhe e nos instrui dentro do nosso devocional de hoje. Então, se você puder fechar os seus olhos, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela graça, pela misericórdia que se renova a cada dia. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos conceda para nós fazermos diferente, para nós aproveitarmos e fazermos esse dia um dia que vale a pena, um dia de viver em propósito, meu Pai. Querido amigo e precioso Espírito Santo, eu te agradeço pela tua companhia. Nós te convidamos para que o Senhor faça parte do nosso dia, que o Senhor faça parte do nosso devocional. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso conhecimento, que o Senhor venha nos trazer revelações dentro da sua palavra, Senhor. Querido amigo e precioso Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui neste momento. Sinta-se à vontade no meio de nós. Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por ser quem tu és, te agradeço pelo propósito, pelo sangue derramado que hoje nos faz ser filhos de Deus, que hoje nós temos um caminho que nos leva até o Pai e nos revela toda a verdade. Em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Amém? Gênesis 3 vai falar o seguinte: o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore da vida. Ou da árvore, não comem, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, no contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que ele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me destes de companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos
e entre todos os animais selvagens. Sobre seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Adna, faça um bom dia, seja bem-vinda. Maria, faça um bom dia, sejam bem-vindas. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Luminar, faça um bom dia, seja bem-vindos. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, esse aqui é Gênesis capítulo 3, o relato da queda de Adão e Eva, aonde que ali eles começaram a ver o sofrimento, aonde que ali eles começaram a ter uma morte espiritual, ter ali a morte espiritual, não ter mais ali um relacionamento com Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus descia ao final da tarde para ali se relacionar com a sua criação, com Adão. Então ali eles mantinham um relacionamento. A partir do momento que Deus vira para Adão e fala o seguinte: vocês podem comer de todos os frutos aqui do jardim, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente vocês morrerão quando vocês comerem desse fruto. E ali, como que se deu, como que Eva caiu, como que Adão caiu? Através de uma desobediência. De Elencar, faça um bom dia, seja bem-vindo. Através de uma desobediência. Podemos dizer que Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou Adão e Eva e falou para eles não comerem para ser um teste de fidelidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Então ali eles estavam tendo acesso a tudo dentro do jardim, podendo desfrutar de tudo ali dentro do jardim, só que existia uma árvore que eles não poderiam experimentar do fruto. E ali surgiu quem? O inimigo, a serpente, que colocou dúvidas no coração de Eva. Será mesmo? O que está falando? A serpente falou o quê? Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores da vida? Presta atenção na pergunta que foi feita. Foi isso mesmo? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus falou o seguinte: vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam desse fruto. E foi isso que Eva respondeu. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Como que o inimigo, ele deturpa a sua identidade? Como o inimigo faz com que você saia dos caminhos de Deus? É colocando dúvida no seu coração. Então, às vezes, Deus te entrega uma palavra, Deus te entrega um caminho, Deus te entrega um direcionamento. Você sabe da sua identidade, você sabe de onde que você veio, você sabe do seu propósito, você sabe da sua criação, da sua paternidade. Porém, o inimigo, ele sempre tem o propósito de colocar dúvida no seu coração para que você fica em dúvida. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu vim da criação? Será que Deus mesmo me projetou? Será que realmente eu tenho uma identidade de filho? Será que realmente esse aqui é meu propósito? Isso aqui que eu tenho que fazer? Então, a dúvida, ela vem para tirar você dos caminhos de Deus. A dúvida vem para tirar você dos propósitos de Deus. A dúvida vem para fazer com que você seja, vamos dizer, infiel
aos caminhos de Deus, à presença de Deus. Então, quando ali Adão e Eva experimentaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles ali começaram a conhecer não só o mal, mas também foram lançados para fora do jardim do Éden. Foram lançados do lugar onde que Deus havia criado, onde que não tinha dor, onde que não tinha sofrimento, onde que eles tinham ali o relacionamento genuíno com Deus. A partir dessa queda, Deus mandou eles embora ali do jardim e declarou sobre a mulher, declarou sobre a serpente e declarou sobre o homem. A serpente rastejará sobre o seu ventre, a mulher com sofrimento dará à luz os filhos e o homem com o suor do seu trabalho irá comer o seu próprio alimento. Então Deus ali declarou sobre eles o sofrimento que eles iriam passar, mas ao mesmo tempo que Deus ali declarou o sofrimento devido à desobediência, devido à queda ali, naquele momento, Deus ainda teve a misericórdia de Adão, de Eva, de quê? De Eva se tornar a mãe da humanidade. Então aqui na Bíblia vai falar o seguinte: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Ou seja, além dela ter traído ali a confiança de Deus, ter desobedecido uma ordem de Deus de não comer o fruto, Deus ainda foi misericordioso, ainda teve graça ali sobre Eva, de permitir que ela fosse a mãe da humanidade, de dar filhos. Deus poderia, naquele momento, ter acabado com a humanidade, ter acabado com o homem, com o projeto que ele fez ali, que é o homem. Só que ali Deus puniu eles com a desobediência que eles tiveram naquele momento, mas mesmo assim ainda teve graça, teve misericórdia de se tornar a mãe da humanidade. Adão ali poderia ter xingado Eva, poderia ter não querer ter mais um relacionamento com Eva. Só que aí o que Adão faz? Dá o nome a Eva, dá o nome de Eva, mãe da humanidade, mãe de todos. Então ali você vê, você aprende com a queda de Adão e Eva. Então qual que é a nossa primeira mensagem aqui? Que é um conselho de você prestar atenção, você tem dúvida no seu coração em relação à sua identidade, em relação ao seu propósito, em relação à palavra de Deus, porque a dúvida ela não vem de Deus, a dúvida ela vem do inimigo para poder tirar você dos caminhos de Deus, para fazer com que você fique deturpado na sua identidade e que você fique desorientado no seu caminho. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Joseline, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, a dúvida, ela vem do inimigo e você precisa cada vez mais crescer em relacionamento com Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a discernir o que é do bem e o que é do mal. Para quê? Para que você não tenha dúvida no seu coração. Pablo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Qual que é a segunda mensagem? A gente vive num mundo hoje onde que o povo fala Deus é amor, então eu tenho a liberdade porque eu posso ser aquilo que eu quero ser, eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, Deus é amor, me aceita do jeito que eu sou, e não é bem assim que as coisas funcionam. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para quê? Para que você não perecesse, para que você tivesse perdão dos seus pecados, para que você tivesse o caminho que te retornasse ali a ter o relacionamento com Deus, a viver, a ter uma vida eterna futuramente. Então, Deus, ele é amor? Deus é amor. A prova que Deus é amor é dele ter entregado seu filho, seu único filho, em amor a mim e amor em você. Só que Deus também é justiça. Então, quando Deus deu Jesus pra gente, e ele fala que nós somos agora somos libertos de nossos pecados. O que é isso, libertos de nossos pecados? Eu sei que eu pequei, então através do sangue de Jesus, do Filho de Deus, eu tenho o perdão dos meus pecados e eu vou mudar o meu comportamento para eu viver em santidade. Então a liberdade é você se libertar daquilo que te prende, dos seus pecados, dos seus vícios, e não de você falar meu corpo e minhas regras. Porque o seu corpo, na verdade, nem é seu, é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Então você precisa santificar o seu corpo, porque ele é usado, ele transporta um espírito, o Espírito de Deus. Então, quando a gente fala que Deus, ele é amor porque entregou seu filho, ele nos amou de tal maneira que hoje, através do sangue de Jesus, através do propósito de Jesus, o que Jesus fez aqui, você tem perdão de seus pecados e através disso você consegue ter novamente, restabelecer o seu relacionamento com Deus. Adão e Eva caiu, desobedeceram a palavra de Deus e através de Jesus,
você agora vive novamente em verdade e em espírito, através do perdão dos seus pecados, se reconciliando com o seu relacionamento com Deus, através do sangue de Jesus. Então você se liberta de ter uma vida de pecado, de ter uma vida que te leva a transgredir, para uma vida de santidade com o caminho que Jesus deixou, através da palavra, através da Bíblia. Então, aqui você vê que Deus é amor, porque por mais que Adão e Eva caiu, desobedeceu, ainda assim Deus lançou eles para fora do jardim, mas eles continuaram a viver distante do relacionamento com Deus, porque eles tiveram uma morte espiritual, mas Eva se tornou mãe da humanidade. E justiça, porque Deus ali decretou sobre a serpente, decretou sobre a mulher, você dará à luz filhos, terá sofrimento, decretou sobre o homem, sobre o sofrimento dele, comer do próprio pão, do seu próprio suor. Então Deus também é justiça. Então a gente não pode romantizar que Deus é amor e você pode fazer tudo o que você quer, você pode viver na libertinagem, porque Deus te ama. Deus, ele te aceita do jeito que você é, você chega até a Deus do jeito que você está. Às vezes no pecado, às vezes com um mau comportamento, às vezes com vício, algo do jeito que você está, Deus te recebe. Ele te recebe do jeito que você está. Porém, no momento quando você chega a Deus, ele te recebe, você precisa mudar o seu comportamento, pedir o perdão dos seus pecados, ter uma nova conduta, ser limpo, ser purificado para você viver uma nova vida através da palavra, seguindo os princípios de Deus e fazendo valer a pena o sangue de Jesus na cruz que foi derramado por causa de mim, por causa de você. Se a gente leva que Deus é amor e vive na libertinagem, é como se você falasse que foi em vão a crucificação de Jesus, foi em vão o sangue de Jesus derramado na cruz. Porque Jesus, ele entregou o seu sangue ali, o seu corpo ali, justamente para que nós tivéssemos perdão de nossos pecados, nos libertássemos de nossos pecados, dos nossos maus comportamentos, para viver uma vida em santidade. Então, viva uma vida em santidade. Terceira mensagem aqui que a gente pega dentro da Bíblia é a seguinte: quando você lê Gênesis 1, é lindo quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o homem, quando Deus sopra ali o fôlego de vida. É lindo você ver que Deus coloca Adão para poder dar nome aos animais, fazer parte da sua criação. E a gente vê também ali o que? O relato da queda. Então a gente, quando lê, é muito fácil a gente julgar. Ah, por causa de Adão e Eva que caiu, hoje eu estou vivendo no sofrimento. Se não fosse Adão e Eva, se Adão e Eva não tivessem caído no pecado, eu não estaria sofrendo tanto aqui nessa terra. Normalmente é isso que a gente fala. Ah, quando eu chegar no céu, eu vou xingar Adão, eu vou xingar Eva por ter caído no pecado. Então, o normal da gente é a gente julgar aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Só que em vez de a gente julgar, de a gente falar, ah, foi por culpa deles, ah, foi por causa disso, não sei o quê, a gente pode ter o quê? O aprendizado de como eles caíram, o que aconteceu, como eles tiveram uma morte espiritual, como eles se afastaram da presença de Deus, para que nós não cometemos esse mesmo erro. Então você aprende também com os erros dos outros. Se eu vejo aonde que o outro errou, aonde que o outro caiu, opa, peraí, ele teve esse comportamento, caiu, essa foi a sentença, esse aqui foi o que Deus fez, foi o juízo, então peraí, deixa eu me consertar aqui para eu não cair nesse mesmo erro. Então, em vez de a gente julgar, a gente pode olhar a história de Adão e Eva e aprender com o erro. Então, eles caíram ali na desobediência. Aqui na Bíblia fala assim, ó, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então, quando você lê isso, você automaticamente já pensa numa raiva, né? Ai, que raiva, Adão, que raiva, por que vocês comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Só que, em vez de a gente julgar, da gente criticar, a gente deve olhar como aprendizado. Eles desobedeceram. Então, quando você desobedece a Deus, quando você peca sabendo que não poderia fazer isso, não pode fazer isso, é uma desobediência, você vai ter ali um castigo em relação à sua desobediência. Então, não seja uma pessoa desobediente, seja uma pessoa obediente à palavra de Deus. Então, a mensagem é a seguinte: Deus, ele tem prazer na obediência. Deus tem prazer na obediência. Jesus foi obediente à palavra de Deus, foi obediente aos direcionamentos de Deus. Davi, os profetas que Deus escolheu foram obedientes à palavra de Deus. Então, a minha pergunta para você, para a gente finalizar o nosso devocional de hoje, é a seguinte:
Como que você se julga hoje? Você se julga um filho obediente ou você precisa melhorar nos seus comportamentos? Não, Michelina, eu sou obediente, eu tenho me obedecido à palavra de Deus, mas às vezes eu tenho sim que consertar os comportamentos meu ali. Eu tenho que consertar uma rota minha aqui. Então, dentro do devocional de hoje, da palavra de hoje, com o relato da queda, sabendo que Adão e Eva foi lançado para fora do jardim por uma desobediência, reflita nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, se você tem sido um filho obediente ou um filho desobediente. Se você tem se aproximado de algo que está te levando a ter uma morte espiritual, que é afastar dos caminhos de Deus, ou se você está buscando, através do seu comportamento, do seu dia a dia, buscar cada vez mais se aproximar a ter o relacionamento com Deus, a voltar a ter uma conexão com Deus. Então, Deus, quando Jesus veio, ele veio para nós e agora nós é que temos que ir até ele, buscar a sua palavra, buscar o caminho para a gente ter novamente essa conexão. Fez sentido para vocês essa live, gente? Coloque para mim nos comentários se fez sentido. Então, nosso devocional de hoje é esse. Deus é amor, mas Deus também é juízo. Deus, ele tem prazer na sua obediência e vocês precisam tomar cuidado com as dúvidas. O inimigo, ele coloca dúvidas no seu coração sobre a sua identidade, sobre quem você é, sobre a sua filiação, sobre o seu propósito, sobre a palavra de Deus, principalmente. Você vê aqui que ele colocou dúvida no coração de Eva, falando sobre o fruto. Então, o inimigo, ele às vezes usa pessoas para colocar dúvida no seu coração, ou então na sua mente, para que você fique se questionando sobre a palavra de Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre a sua identidade, principalmente, que é filho de Deus, que é algo poderoso. Então, leia muito a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, para que você cresça cada vez mais em espiritualidade, em relacionamento com Deus, para que você não caia na dúvida, não se deixe levar pela dúvida. Então, a gente vai finalizar a nossa live. Amanhã a gente vai retornar com Gênesis capítulo 4. A gente vai comentar sobre o capítulo 4 e ver o que a gente aprende através de Caim e Abel. Façam um excelente dia. Deus abençoe o dia de vocês. Reflitam, olhem o comportamento de vocês, se vocês têm sido obedientes, se vocês têm sido desobedientes, se vocês precisam consertar alguma rota, consertar algum comportamento que afasta você dos caminhos de Deus, que afasta você da presença de Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, 7h07 da manhã. Um grande beijo.